Então, continuando aqui a nossa aula, a gente vai falar agora do controle do volume extracelular. E vocês vão encontrar essa matéria também no capítulo 34 do Berney-Levy, sexta edição, ou de qualquer outro livro de fisiologia que vocês utilizarem. Então vamos relembrar aqui as divisões dos nossos volumes. A gente vai falar aqui do controle do volume extracelular apenas, que é o que o rim controla, tá? Isso que o rim controla. Então vamos lembrar, o VEC, o volume extracelular, é uma fração menor dos dois volumes, tá? Menor que o intracelular. Ele é subdividido no volume intersticial e o plasmático. O que o rim vê é o plasmático. Ele consegue ver apenas o volume plasmático. Lembra que a água transita livremente entre esses dois volumes aqui. E diferente aqui da divisão entre o volume intracelular e o extracelular, que é a membrana plasmática, impermeável a muitos solutos, a divisão entre as subdivisões do VEC é pelos capilares, que em geral são permeáveis a praticamente qualquer soluto que não seja proteína e célula. Tem exceções, mas não interessa aqui. Tá? Mas o rim, ele vê apenas esse aqui. Isso tem implicações que não vou entrar muito em detalhe aqui para vocês nesse curso. Bom, diferentemente do que eu falei na aula anterior, não é por movimento de água livre que se dá esse controle, já que eu estou falando de volume e não apenas de osmolaridade. Então, quando eu falo que aumento ou uma diminuição do volume, você está falando de líquido total. Por exemplo, como que eu posso causar um aumento do VEC? Eu posso fazer uma infusão de salina numa pessoa e causar um aumento no VEC. É uma maneira artificial simples de fazer. A gente faz infusão de salina, a pessoa tem um aumento. E o rim vai perceber esse aumento e vai ter uma resposta. O contrário, como que eu posso perder o VEC? Hemorragia, eu posso ter uma hemorragia e eu vou ter uma perda de volume aqui. Isso não vai afetar o volume intracelular. Tá? Por quê? Porque não tem diferença osmótica. Eu aumentar esse volume, injetar salina na pessoa, também não afeta isso aqui. Então, você veja que eu tenho que ter mecanismos diferentes para controlar alterações de volume. O mais simples que eu falei é hemorragia, uma coisa que pode acontecer em qualquer pessoa, em qualquer animal. Existem outras situações que os volumes vão ser alterados patologicamente, não vou entrar em detalhe. Mas dá para saber a importância de regular esse volume aqui. E o rim é que controla, que sente isso. E o principal determinante do volume é o sódio. Então o rim, vocês vão ver que ele vai usar o sódio, vai controlar agora o sódio plasmático para controlar esse volume. Por quê? Porque o sódio é osmólico. Então se eu aumento o sódio desse compartimento, eu vou puxar água para cá e aumentar o volume. Então alterações do sódio são ligadas a alterações do volume. Da mesma coisa, se diminuir o meu sódio, eu vou ficar hiposmótico, eu vou puxar água para esse lado aqui e vou diminuir esse volume. Então, como que o rim não consegue mexer, bombear água? Ele bombeia o sódio, porque o sódio ele próprio bombeia, traz água com ele por osmose. Bom, controle do volume extracelular. Como eu disse, o controle do volume extracelular se dá alterando as quantidades plasmáticas de sódio. Os rins respondem à quantidade de sódio total no organismo e não à concentração no VEC, tá? Eles estão ligando a quantidade. Por quê? Porque essas alterações na quantidade de sódio refletem-se alterações de volume no VEC, devido às respostas regulatórias de osmolaridade que tendem a manter a concentração de sódio constante. Então, mesmo que quando você aumenta o sódio, você tende a compensar isso retendo água, para manter a osmolaridade constante. Então, aumentou o sódio, reteve água, aumentou o volume sem alterar a concentração. E vocês devem lembrar da aula anterior que as respostas osmóticas são muito rápidas. Então, os osmorreceptores sentem rapidamente a alteração da concentração, da osmolaridade, e o rim já age retendo água ou liberando ou secretando água de acordo, né, com a necessidade.
Então, como eu disse, o controle do volume extracelular se dá alterando as quantidades plasmáticas de sódio. Quando eu falo sódio, entendo um cloreto de sódio, tá? Mas eu só, porque se o sódio vai para um lado, o cloreto vai junto, que é o principal ânodo. Olha, o que é curioso aqui, eu vou falar de vários sensores, mas o principal sensor de volume não é um sensor de volume, é um sensor de pressão. São os baroreceptores arteriais, que vocês devem ter visto com o professor João Camporês, quando ele estava falando de controle da pressão arterial. Então eles não sentem volume, eles sentem pressão, mas qual que é a relação disso com o volume? Porque você imagina que o plasma está contido nos vasos sanguíneos. Então qualquer alteração do volume plasmático, que é o que o rim sente, como eu disse, é refletida em alteração da pressão do plasma sobre as paredes do vaso. Tá? Porque eu tenho mais líquido no mesmo volume de vaso, no mesmo recipiente. Então aumenta a pressão do sangue, né? Naquelas artérias, naqueles vasos, e isso é refletido em aumento da pressão. Então, o que a gente sente, na verdade, vocês vão ver que existe uma exceção, mas o principal sensor de volume são os baroreceptores que sentem um aumento ou uma diminuição na pressão arterial. O aumento na volemia, ou seja, o aumento no volume extracelular, aumenta a pressão arterial, enquanto que uma diminuição na volemia tem o efeito oposto. Então, maior excreção de sódio, maior excreção de água, diminuição na volemia sem alterar a osmolaridade. Então, se eu tenho um aumento da volemia, se é detectado como aumento da pressão arterial, a resposta renal é excretar mais sódio para excretar mais água e diminuir a volemia sem alterar a osmolaridade. Já o oposto, uma diminuição da pressão arterial, é sentido, então, interpretado também como uma diminuição da volemia, que gera menor excreção de sódio renal, também vai gerar menor excreção de água, consequente, né? E aumento da volemia sem alterar a osmolaridade. Então é assim que funciona, que é o principal mecanismo de regulação do volume extracelular. Você está vendo que agora, onde que a fisiologia renal já está se tocando com a fisiologia cardiovascular. Vocês estão vendo que é o mesmo mecanismo para controle de pressão arterial e volume circulante. Porque um afeta o outro, não há dúvida que você tem um aumento do volume causa alterações na pressão. Da mesma forma, você pode ter efeitos, alterações pressoras, como aumento da resistência periférica, que não tem nada a ver com volume, mas vão causar as mesmas respostas de volume, para manter a homeostase, para diminuir a pressão e diminuir o volume. Ok? Então vocês vão ver hipertenso sendo tratado com diurético, por exemplo, que é justamente para isso, para diminuir o volume. Então vamos imaginar esse experimento aqui. Essa figura de um experimento real, pioneiro, feito em ser humano. A pessoa foi mantida por um tempo numa dieta de muito baixo sódio, com apenas 10 milimol por dia. Deve ser extremamente sem graça essa comida, né? Não há dúvida. E mediu-se agora a ingestão, né, de sódio que era controlada e a excreção renal de sódio. Você vê aqui que está igualzinho. Tá? É uma linha verde e uma vermelha. Estão uma em cima da outra. E aqui o peso da pessoa. Nesse dia aqui, Zé, que a gente está chamando de dia zero, houve uma mudança abrupta na dieta dessa pessoa. Então ela passou de ingerir 10 milimolar de sódio para ingerir 150 milimolar de sódio. Então, vocês lembram da minha aula lá de transporte? Né? Vocês lembram que existe o balanço do sódio. Então a quantidade de sódio que eu ingiro tem que ser igual a que eu excreto. Mas o que eles notaram é que isso é real, até certo ponto é verdade, mas existe uma fração excretada que demora um tempo para atingir o equilíbrio. Então nota aqui que o equilíbrio total só foi atingido mais ou menos 5 dias depois. Então teve aumento da excreção de sódio, mas uma fração desse aumento foi gradualmente, né, foi aumentada gradualmente até equilibrar. E nesse período houve um ganho de peso da pessoa, de 1 quilo. Quando retornou para a dieta baixa de sódio, você viu o oposto. Teve um tempo maior para equalizar a excreção e a ingestão. Então houve esse período de balanço negativo de sódio, onde a pessoa perdeu mais sódio do que ela ingeria.
e você teve retorno do peso da pessoa para o valor original. Então, o que houve aqui? Primeiro, quando teve esse aumento de sódio na dieta, então a pessoa teve um aumento abrupto na ingestão de sódio. Isso aumentou as osmolaridades do VEC. Tá? Você está ingerindo muito sal em relação à água. Isso causou o quê? Um aumento rapidamente, aumento rápido da secreção de vasopressina e aumento da ingestão de água para equilibrar a osmolaridade. Então aumentou a água livre corporal e reduziu a osmolaridade ao nível normal. Mas quando isso aconteceu, o que aconteceu? A pessoa ela ganhou peso, porque ela ganhou água corporal. Então esse peso aqui, gente, é água. Não é gordura, é água. A pessoa simplesmente reteve mais água. Ganhou o equivalente em água. Tá? Então você teve agora um aumento do VEC sem alterar o VIC. Então, houve aumento do volume extracelular sem alterar o volume intracelular. O que o fez depois foi compensar isso aumentando a excreção renal de sódio. Tá? Então, para compensar esse aumento do VEC e não tornar ele muito maior do que ele deveria ser, isso é importante, houve um aumento da excreção renal do sódio. Só que uma boa parte desse aumento demorou alguns dias para acontecer. Então a excreção do sódio demora a igualar a sua ingestão. Então você tem no início um balanço positivo da ingestão de sódio. Mas veja como que isso é importante. Porque você teve um aumento de VEC de 1 litro só. Ah, mas isso não impediu o aumento do VEC. Impediu sim. Impediu um aumento muito maior do VEC. Porque você teve um aumento da ingestão de sódio de 15 vezes. Pulou de 10 para 150 milimolar por dia. Mas o VEC só aumentou 6%, 1 litro. Então vocês estão vendo que esse mecanismo foi eficiente. Ele é mais lento, mas ele foi eficiente. Da mesma forma, quando você reduziu o sódio, você levou alguns dias para voltar ao balanço de sódio, o equilíbrio do sódio, você teve agora um balanço negativo e o peso voltou ao normal. E você teve o inverso daquelas reações. Você teve uma alteração, uma diminuição da osmolaridade, uma diminuição da secreção de vasopressina, etc. Que gerou aqui. E você teve agora uma diminuição na excreção de sódio para manter a água dentro de você e pedir uma queda abrupta do VEC também, que não seria bom. Então, isso são mecanismos de proteção. Por quê? Por que isso é importante manter esse volume? Porque esse volume é uma coisa que ele reflete na pressão arterial. Aumentos grandes, diminuições grandes da pressão arterial vão ser ruins para você. Um grande aumento leva a dano de vaso sanguíneo, dano celular. Uma diminuição leva a má perfusão. Então, são mecanismos de proteção à vida. E, lógico, quando eles dão errado, tem vários problemas. E como é que se dá esse aumento na reabsorção da secreção de sódio? Perdão, na reabsorção de sódio ou da secreção de sódio. Então vocês vão lembrar isso aqui, né? Essa figura que eu mostrei para vocês, onde sobre a reabsorção de sódio no néfron, que a maior parte se dá aqui no proximal e na alça de Henle. Mas vocês vão lembrar disso aqui, ó, que eu falei. Esse 7% de sódio restante filtrado que fica aqui são reabsorvidos no ducto coletor. E essa fração, gente, é sujeita à regulação hormonal. E esse é o hormônio que regula a aldosterona, que eu vou falar daqui a pouco sobre ela, né? Sobre a aldosterona, que é um mineralocorticoide. Vocês também vão ouvir falar um pouco mais dela nas aulas de fisiologia endócrina, também como vão ouvir falar um pouco mais da vasopressina nas aulas de fisiologia endócrina. Então é a aldosterona, perdão, que aumenta essa reabsorção no ducto coletor. Sem a aldosterona, esse sódio vai embora. Com a aldosterona, a maior parte desse sódio é reabsorvida e só a fração vai embora. Tá? Então vamos explicar como que essa aldosterona faz isso. Tá? Então o hormônio aldosterona, produzido pelas suprarrenais, aquela glândula que fica acima do rim, promove a captação de sódio pelos ductos coletores. Como eu disse, ela é um mineralocorticoide. Tá? Corticoides por quê? Porque o hormônio derivado do colesterol,
dá para ver aqui pela estrutura química. Minerálo, porque ele lida com minerais como sódio, potássio, vocês vão ver isso na fisiologia endócrina. Então, esse mineralocorticoide simula a síntese de canais de sódio de voltagem independentes, não são os canais de sódio do nervo do músculo, da membrana apical das células principais dos ductos coletores. E aí o sódio é reabsorvido. E da sódio, potássio e ATPase da membrana basal, para ela também pôr o sódio agora para dentro do nosso corpo. Então isso que a aldosterona faz lá no rim. Quer dizer, ela faz outras coisas também, mas essa é a principal função dela no rim. Mecanismos de ação da aldosterona. Então a aldosterona é produzida na suprarrenal, ela cai na corrente sanguínea e entra, quando chega no rim, ela atravessa a membrana celular do epitélio. Por quê? Porque ela é derivada do colesterol, ela é meio que um lipídio, ela tem grande coeficiente de partição. Então ela passa livremente pela membrana. Tá? Não precisa de um receptor externo. O receptor da aldosterona está dentro, esse MR aqui, receptor de mineralocorticoide, está dentro do citoplasma. Quando ela se liga ao seu receptor, veja, ela age direto no núcleo. Ela liga-se no DNA e simula a síntese das proteínas que vão formar esses canais de sódio aqui, esses ENaC, canais de sódio epiteliais que estão na membrana apical da célula principal do ducto coletor. Aqui nesse gráfico a gente tem uma relação dos níveis, dos números de canais que estão expressos na membrana apical do ducto coletor com a aldosterona plasmática. Você vê que tem uma relação direta entre um e outro. A aldosterona também aumenta a síntese aqui da sódio, potássio e ATPase, já que o sódio que entra aqui tem que sair desse lado aqui para poder entrar no nosso organismo. Então, além de aumentar a síntese e simular a síntese e incorporação desses canais, você tem um aumento da síntese da sódio, potássio, ATPase aqui na membrana. E assim você potencia a reabsorção de sódio pelo ducto coletor. Bom, vamos explicar agora. Então, vocês já entenderam o que a aldosterona faz. A aldosterona faz outras coisas no rim, mas eu não vou entrar em detalhes. Essa é a principal função e é a que eu quero que vocês saibam. Vamos entender agora como que o rim sente isso. Então, como eu disse, ele sente baroreceptores. Então, a expansão ou a diminuição do volume extracelular é sentida pelos aumentos da pressão nos baroreceptores. E aqui tem vários baroreceptores. Quais são os baroreceptores principais? Esses aqui, os aórticos. Tá? Os arteriais, da aorta e do corpúsculo carotídeo. Perdão, do seio carotídeo, não é corpúsculo, é do seio carotídeo. Então, esses baroreceptores são terminais nervosos que sentem a pressão do sangue sobre a parede das artérias. Eles estão bem localizados logo no início, né, na aorta, onde o sangue sai com toda a força, e na carótida, no seu carótida, que é essa dilatação da carótida, também que está aqui no pescoço. Então são áreas de alta pressão. Isso são sensores de alta pressão. A gente tem também sensores de baixa pressão, que estão localizados em outros lugares, como no pulmão, ou no fígado, ou no sistema nervoso central. Mas o principal, o que eu vou falar aqui, é o sensor atrial. Por que ele é de baixa pressão? Porque quando o sangue chega lá, ele já está com bem menos pressão do que quando ele saiu do coração. O outro baroreceptor importante são os baroreceptores renais, aqueles que estão perto da arteríola aferente. Bom,
Bom, todos esses efeitos, gente, levam a maior retenção de sódio e aumento de volemia. Então tá tudo aqui. Cai o volume circulante efetivo, leva à ativação desses barorreceptores aqui. Qual que é a resposta? Ativação do sistema nervoso simpático renal. Tá? Isso altera a hemodinâmica tubular. Já vê que altera, diminui a TFG, vou mostrar para vocês. Age lá no aparelho justo-glomerular, olha aqui, naquela regiãozinha. Simula a secreção de renina, que produz a angiotensina 2, que simula a secreção de aldosterona, que muda, diminui a excreção de sódio. Você vai reter sódio. Tá? Reabsorve sódio. Aumenta a reabsorção de sódio. A angiotensina 2 também faz coisas na hemodinâmica renal que eu já vou falar. O ADH, ele aumenta a reabsorção de água. Isso também é importante para o volume. Tá? Os barorreceptores renais simulam a secreção de renina. E a diminuição da ativação desses barorreceptores do átrio, tá? Diminui, agora por sua vez, a secreção do peptídeo natriurético atrial. Então você tem 3 fatores que aumentam a secreção de renina e um que diminui a secreção desse PNA. Vamos ver agora isoladamente os efeitos. Então, isoladamente, vamos começar pelo efeito hemodinâmico, o principal efeito hemodinâmico da ativação do sistema nervoso simpático renal. Tem outros efeitos que eu não vou mencionar aqui para simplificar. Esse é o principal. O que a ativação do sistema nervoso simpático renal faz lá nos túbulos, no néfron? Diminuir a taxa de filtração glomerular e o fluxo plasmático renal. Como que ele faz isso? Contraindo a arteríola aferente. Então, a ativação do sistema simpático renal libera norepinefrina, tanto faz, norepinefrina, noradrenalina, não para a mesma coisa. Então, libera noradrenalina, que é o transmissor do sistema nervoso simpático. E esse efeito, o que a noradrenalina faz, vocês talvez lembrem disso, nas arteríolas? Aumenta a contração e simula a contração no músculo liso dessas arteríolas. Só que o efeito lá nas arteríolas renais, o efeito da noradrenalina é muito maior nas vias aferentes, na arteríola aferente, do que na eferente. Está aqui o efeito de várias concentrações de noradrenalina, que está norepinefrina, nesse caso. É o mesmo, nomes diferentes para a mesma substância, vocês vão lembrar disso. Olha como que ela é mais efetiva em contrair a aferente, tá vendo? Do que a eferente. Tá? Então, na prática, você tem aumento da contração da arteríola aferente. Quando isso acontece, lembra, diminui a TFG e diminui o fluxo plasmático renal, FPR, porque vai entrar menos plasma aqui, vai ter menos volume aqui fazendo pressão sobre os capilares glomerulares e, consequentemente, menor TFG. Ou seja, qual que é a ideia disso? Diminuir o fluxo de plasma que passa pelo rim. Se tem menos plasma sendo filtrado, eu vou reter mais sal. Vai ficar mais plasma que vai sair daqui, mais sal que vai sair por aqui. Então eu vou preservar meu sal dessa forma, meu cloreto de sódio. Né? Quando eu estou falando de sal, estou falando de cloreto de sódio. A outra coisa que é a mais importante aqui é a secreção de renina pelo aparelho justo-glomerular. Tá? Então a queda na pressão arterial estimula a secreção de renina. Tá? Então caiu pressão arterial, os barorreceptores arteriais sentem isso, e os do rim também, a arteríola aferente, sentem isso e simula a secreção de renina pelo aparelho justo-glomerular. Da mesma forma, como tem menos fluido tubular, porque tem menos volume, leva uma queda no sódio tubular, que é sentido pela mácula densa lá do aparelho justo-glomerular, que simula a secreção de renina. E o que a renina faz, gente? A renina ativa o sistema angiotensina aldosterona. O que é angiotensina? Então a renina, gente, é produzida lá pelo rim, cai na circulação, então ela é como se fosse um hormônio, apesar de ser uma enzima, ela está funcionando como sinalizador. E ela é uma protease, e ela vai quebrar, vai quebrar o angiotensinogênio, uma endoprotease, tá aqui a renina, e vai liberar esse peptídeo aqui, angiotensina 1. O que é angiotensinogênio? É uma proteína produzida pelo fígado, ela está circulando no nosso plasma, o fígado está produzindo isso toda hora. Aí, quando você tem a sinalização
da queda da pressão, o rim libera a renina vai agora clivar o angiotensinogênio e a angiotensina 1, que é esse peptídeo aqui. A angiotensina 1, gente, ela não tem muita ação biológica relevante, mas ela é o precursor da angiotensina 2, que é o peptídeo de ação biológica, que nos interessa aqui. Então, a angiotensina 2 é formada pela clivagem da angiotensina 1, vai perder esses resíduos de aminoácido aqui, esses dois resíduos, pela enzima conversora da angiotensina, a ECA, em português, a sigla. E essa angiotensina 2 agora tem vários efeitos. Olha, o nome dela, angiotensina, porque ela aumenta a pressão arterial. E vocês, na aula do professor João Camporê, vocês devem ter ouvido falar, certamente ele falou da angiotensina 2, e como que ela é importante para a regulação da pressão arterial. E como eu disse, como que volume e pressão arterial é diretamente relacionado, ela também vai ser importante para a regulação do volume extracelular. E essa é uma enzima molécula tão importante que vários fármacos que inibem pressão inibem ou a ação da enzima ou a ação da angiotensina 1 nos seus receptores AT, que estão em várias células. Mas vamos focar aqui no rim, o que está acontecendo no rim. Não vamos, tá? O professor João Camporê já falou do que acontece no coração, no sistema vascular, e o que acontece no rim. A angiotensina 2, ela vai também ter uma ação direta no rim, mas o mais importante aqui é que ela age na suprarrenal, tá? Na suprarrenal para produzir aldosterona. Então, só deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aqui tem várias ações da angiotensina 2 no vaso sanguíneo, constrição, tem no coração, tal. No próprio rim, ele tem efeito direto na retenção de sódio pelo rim e no cérebro para aumentar o apetite de sódio, sede e tal. Mas o que interessa para a gente aqui agora, o que eu vou focar, é essa ação aqui na glândula adrenal, a síntese da aldosterona. Esse que é a grande, porque para nosso assunto da aula, esse é o principal efeito da angiotensina, aumentar a síntese da aldosterona pela glândula suprarrenal, aquela glândula que fica em cima do rim. Essa aldosterona, o que ela vai fazer? Vão lembrar? Ela vai aumentar a incorporação dos canais de sódio epiteliais na membrana apical do ducto coletor e vai promover então a reabsorção do sódio. Então, vai gerar menor excreção de sódio, menor excreção de água, aumento do volume extracelular. Então, um mecanismo compensatório muito bonito. Está aqui, de novo, a aldosterona, para vocês lembrarem dela, e de novo o que ela faz? Ela coloca esses caras aqui na membrana apical, esses canais de sódio epiteliais. Então, sem aldosterona, gente, esses canais não estão aqui. Tá? Então, o sódio que passa aqui pelo ducto vai embora. Aqueles 7% de sódio que sobraram, eles tendem a ir embora, quase todos. Na presença de aldosterona, você incorpora esses canais, lembra, ela tem uma ação gênica, então por isso que demora alguns dias para ela agir, tá? Porque tem que produzir a proteína, tem que exportar a proteína e ancorar, etc. Na presença da aldosterona, tem canal para sódio aqui, esse canal está sempre aberto, não tem nada a ver com o canal do nervo que sobe se a célula despolariza. O sódio entra aqui simplesmente por difusão, gente. Porque tem mais sódio aqui do que aqui. Mesmo com 7% de sódio filtrado, ele vai ter mais do que aqui. Mas a aldosterona também promove a atividade dessa enzima aqui, da sódio potássio TPase, para manter esse gradiente bem baixo, bem alto aqui, né? Essa concentração bem baixa, para ser efetivo esse transporte. Então é isso que a aldosterona faz. Feito isso, eu reabsorvo o sódio, a água vai junto, tá certo? E eu consigo reter agora volume, reter água e cloreto de sódio. O cloreto também vai junto, aqui não estou mostrando aqui, e eu consigo aumentar o meu volume. Então isso é um mecanismo compensatório muito eficiente. A outra ação gerada pela queda da pressão arterial, né, ou seja, do volume, é uma estimulação da secreção do hormônio antidiurético pelo pituitário. Então aqui nesse gráfico a gente tem a relação entre o ADH plasmático e a variação da pressão arterial. Então veja que quando baixa de 10% do normal, você começa a ter um aumento rápido no ADH plasmático. Isso se deve, o que acontece? Vamos olhar para essa curva agora do lado direito. Aqui eu tenho a relação
do ADH plasmático, com osmolaridade plasmática, aqui em vez na situação normal, né, que nem a gente já viu no slide anterior, tá? E quando você tem uma queda do volume, né, de 10%, veja como você deslocou a curva para a esquerda, ou seja, você potenciou agora, né, a secreção de ADH, ou seja, os osmorreceptores agora estão muito mais sensíveis a essas alterações da osmolaridade. Ao contrário, se aumentou o volume, você dessensibiliza esses osmorreceptores. Eles vão responder agora só por aumentos maiores de osmolaridade. Então a ADH também é um mecanismo importante para o controle do volume, não só das osmolaridades, mas também do volume, já que você também está mexendo com líquido, né, com água. E por fim eu quero falar do peptídeo natriurético atrial. Ele faz o efeito oposto da renina. Então ele realmente aqui ele é um mecanismo que sente volume, tá? Porque o sensor de baixa pressão do átrio ele realmente está respondendo a alterações do volume plasmático, ou seja, do retorno venoso. Então a expansão do átrio cardíaco em resposta ao aumento da volemia sinaliza a secreção do peptídeo natriurético atrial pelas células atriais cardíacas. Então quanto maior a expansão do átrio, né, quanto maior o volume, maior secreção desse PNA aqui. O que o PNA faz? Ele leva ao aumento da excreção de sódio. Natriurese. Por isso que ele chama peptídeo natriurético, né, que leva a natriurese, né, a excreção urinária de sódio. Ele tem o efeito oposto da aldosterona. A aldosterona inibe a excreção de sódio e o PNA aumenta a excreção de sódio. Ou seja, se aumenta a pressão atrial, significa que tem maior retorno venoso. Isso significa, entre outras coisas, que deve ter o aumento do volume extraplasmático. Então uma forma de regular isso é aumentar a excreção de sódio, aumentar a natriurese, para voltar ao normal. Então, esse PNA é responsável pela vontade que as pessoas têm de urinar quando ficam na piscina por muito tempo, ou na água, ou no mar, né? Por quê? Porque quando você fica dentro da água, você tem uma compressão das artérias, dos membros, e isso aumenta o retorno venoso. Tá? O que a gente pode ver aqui, o aumento aqui do coração, né? Uma pessoa que está em pé e depois ficar um certo tempo dentro da água. Dá para ver que aumentou aqui o diâmetro do coração, porque está aumentando o retorno venoso. Né? Isso causa liberação de PNA, que causa mais natriurese, que causa também aumento do volume urinário. E isso foi muito interessante, que foi uma descoberta interessante, uma relação do coração, né, com o rim, e que só está mostrando que isso realmente está presente, o PNA secretado pelo átrio, porque se você pega o coração, tira o átrio e o ventrículo, faz um extrato daquilo ali, injeta no animal, você vê que o extrato atrial leva a natriurese, enquanto o extrato ventricular pouco afeta a natriurese. Então realmente é um fator atrial. Então o que o PNA faz? Ele faz o oposto da aldosterona. Ele reduz a expressão desses canais de sódio do coletor. Então o receptor do PNA está aqui, a ativação dele leva à retirada desses canais aqui. Então ele tem o efeito oposto da aldosterona. O peptídeo natriurético atrial também aumenta a TFG. Ele dilata a arteríola aferente. Então você aumenta a TFG, tá? Você aumenta a excreção de sódio, aumenta o fluxo plasmático renal, tá? Aumenta a pressão glomerular, tudo isso aumenta a TFG e aumenta a excreção do sódio. Então, resumindo aqui a nossa aula, a gente tem, eu vou aqui, esse slide que resume o que a gente falou, esses dois próximos slides, situação de contração de volume, aumento de atividade simpática, aumento de secreção de renina, aumento de secreção de angiotensina 1, conversão de angiotensina 2 pela enzima conversora da angiotensina. Aqui está pulmão, esqueci de mencionar aqui o pulmão, onde está a maior parte da ECA, né? A angiotensina 2 atua na glândula suprarrenal, que libera aldosterona, que aumenta aqui, diminui a excreção de sódio e de água, porque ela aumenta a reabsorção de sódio pelo ducto coletor. Tá certo? Atividade simpática também ativa, contrai a nossa arteríola aferente aqui, que eu estou falando, tá certo?
E a contração do volume é sentida do coração, que diminui a secreção do PNA. Tá? E também isso vai afetar aqui a natriurese. A contração de volume também aumenta a DH, que aumenta a reabsorção de água. Então isso tudo no final vai diminuir a excreção de sódio e água, preservando o volume. O oposto, expansão de volume, diminui a atividade simpática, que diminui o efeito vascular, diminui a secreção de renina, diminui a produção de angiotensina 2, diminui a produção de aldosterona, tá? Que não vai agora atuar aqui no túbulo. Expansão de volumes é sentida pelo ácido, que aumenta a secreção do PNH, do peptídeo natriurético atrial, que age agora sobre o túbulo renal, o ducto coletor, diminuindo a expressão daqueles ENaCs e aumento então da excreção de sódio e água, diminuindo o volume extracelular. Então, em resumo, é isso aí. Tem outros fatores, talvez vocês estão vendo aqui outras setinhas que eu não mencionei. Não se preocupa aqui para a aula, tá bom? Eu estou tentando resumir o que é mais importante num assunto tão complexo quanto o controle do volume celular. Então, obrigado, gente.